Olá, amado irmão, amada irmã, hoje é a primeira sexta-feira do mês. Junto ao Sagrado Coração de Jesus, dia que é dedicado a Ele, vamos também ouvir o que a igreja tem a nos dizer hoje, ao vivenciar esta memória, a memória de São Bonifácio, bispo e mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje o Evangelho se encontra em São Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, para que nós possamos adentrar ao mistério, vamos ouvir, mesmo que de um modo muito breve, a história de São Bonifácio, monge e bispo inglês. Nascido em 673, Bonifácio não poupou esforços na evangelização da Alemanha. Animador de comunidades cristãs, fundou também muitos mosteiros. Trabalhador incansável, promoveu a reforma da igreja na França. Com um grupo de companheiros, sofreu o martírio na Holanda em 754. Bonifácio, considerado patrono da Alemanha, é um dos grandes santos da Europa. Sua intensa dedicação pelo reino de Deus nos incentive a perseverar no seguimento a Jesus Cristo. E um detalhe interessante: Bonifácio vem de bono, bom, fatire, fazer. Então, aquele que fazia o bem. E ele soube fazer muito bem aquilo que Deus lhe havia confiado. Assim também somos convidados em nossa vida e ministério, diante do seguimento a Jesus Cristo e da vocação que Ele nos confia, a cada um de nós, vocações na igreja, seja religiosa, seja familiar, enfim, somos convidados a fazer bem. O bem, a bondade em tudo aquilo que o Senhor nos confiar. E hoje, de um modo especial, o Evangelho nos coloca Jesus em diálogo. Não mais com os fariseus, os mestres da lei. Agora ele está em diálogo com a multidão. Ele está ensinando. E ele faz um questionamento. Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? A pergunta que paira sobre esta tradição, que hoje também reconhecemos, que Jesus vem da descendência de Davi. Porém, diante do que o Senhor hoje atesta, alega aqui, nós estamos diante de uma dificuldade, pois o povo de Israel acreditava que o Messias seria filho de Davi. E olha que esta é uma expressão que muitas vezes cantamos, não é mesmo? Filho de Davi me cura, não é isso que nós cantamos junto ao Tony Alisson? Filho de Davi é uma realidade que fala então da dimensão do Messias. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer aqui que esta expressão nos leva a compreender
que está além do fato dele ser filho biológico, poderíamos assim pensar, mas vindo do trono de Davi como aquele que é o rei de todos, o rei segundo o coração de nosso Deus, ele governa com amor, com graça. Pois é isso que ouvíamos. A multidão o escutava com um grande prazer, pois as palavras que o Senhor trazia são palavras de vida. As palavras que o Senhor hoje nos confia são palavras de vida, são palavras que tocaram no mais íntimo do coração de Bonifácio. E ele não mediu esforços em servir, em doar a sua vida, em entregar com todo o seu coração, até mesmo no que diz respeito ao derramamento de sangue. Amados irmãos e irmãs, o que leva o mártir a isto, senão o amor a Deus, o amor a Jesus Cristo, amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, conforme refletíamos no dia de ontem, seguir não só a lei, mas fazer com que a lei se torne a verdadeira guarda de nosso coração, se torne o caminho que nos leva à unidade, o encontro com o Senhor, que nos permita verdadeiramente enxergar a verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo é para nós o verdadeiro Messias, o Salvador, e por isso sim dizemos, filho de Davi, mas no sentido de que ele ascendeu o trono de Davi e é hoje e sempre o Rei segundo o coração de nosso Deus. Assim também foi São Bonifácio, segundo o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o coração do nosso Deus, segundo o coração do Espírito Santo. E neste contexto pós-Pentecostes, sem medo algum poderíamos dizer, amados irmãos e irmãs, a vida de São Bonifácio é para nós exemplo nos dias de hoje. Em tempos de crise, o coração humano é convidado a fazer o bem, a se entregar totalmente em doação. O que estamos fazendo nos tempos de hoje? Qual a nossa atitude em meio a tempos de calamidade, em situações tão dolorosas em nosso coração? Contribuímos para o bem? Ou muitas vezes somos instrumentos que atrapalham e assim nos transformamos em pedra de tropeço? Que o Senhor nos ajude a firmes caminhar. E a exemplo de São Bonifácio, no dia em que a igreja comemora, nesta primeira sexta-feira do mês, a memória votiva do Sagrado Coração de Jesus, justo no mês que é dedicado a Ele, que o nosso coração possa se assemelhar cada vez mais ao de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.